Você que abriu essa mensagem agora, não foi por acaso. Você podia estar em qualquer outro lugar, ouvindo qualquer outra coisa. Mas o Espírito Santo te trouxe até aqui com um único propósito: confirmar aquilo que seu coração já estava sentindo. Algo invisível te empurrou até este exato momento, porque do trono de glória de Deus saiu uma sentença celestial. Hoje é o dia do seu milagre. Escute com atenção e não saia até o fim, porque cada palavra que vai tocar os seus ouvidos foi ordenada diretamente do céu para você. Deus quer falar com você agora. Fique até o final. Este momento é seu, e algo sobrenatural está prestes a acontecer na sua vida, na sua casa e dentro do seu espírito. Isso não é apenas uma mensagem. Isso é uma visita divina. Filho, filha, o céu inteiro se moveu para este encontro. Não ignore esse chamado. Há um tempo de confirmação descendo sobre a sua vida agora. O Espírito Santo está testificando dentro de você que não é mais uma promessa distante. Deus manda te dizer: é hoje, é agora. Você não vai viver mais do mesmo jeito, porque eu, o Senhor, entrei com ordem direta no mundo espiritual. Os anos que você passou esperando, chorando em silêncio, tentando se manter firme mesmo quando tudo desabava ao seu redor, não passaram despercebidos. Eu vi você renunciando, lutando com o cansaço, segurando os pedaços de uma família que parecia se perder, mantendo a fé em meio às dores que ninguém mais percebe. Eu não só vi, eu anotei. E agora, eu desci com resposta. Não pense que se trata de coincidência. Não subestime o mover invisível que acontece quando o céu libera uma palavra. Você segurou nas pontas da esperança, mesmo quando tudo gritava que não dava mais. Você olhava ao redor e só via promessas quebradas, diagnósticos ruins, portas fechadas, filhos se afastando, problemas crescendo como se o mal tivesse raízes fincadas no seu chão. Mas hoje o céu rasgou um novo tempo. A sua fé chamou o impossível. E eu não sou Deus de meia promessa. Quando eu libero algo, nem o inferno pode impedir. E o que eu liberei agora, neste exato instante, é um milagre que vai marcar a sua história para sempre. Você se lembra de quantas vezes olhou para os céus em silêncio e disse: Senhor, eu não aguento mais. Você lembra dos dias em que precisou esconder sua dor para não preocupar quem você ama? Eu vi. E ainda que o mundo não tenha reparado no seu esforço, eu vi cada gesto, cada clamor engolido, cada lágrima silenciosa no travesseiro da madrugada. Eu vi você fazendo tudo para manter a casa de pé, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Mas chegou a hora em que o céu reverte. Hoje aquilo que estava fora de controle entra no eixo pela minha mão. Você não vai mais lutar sozinho. O milagre que eu trouxe não é pequeno, não é simbólico. É concreto, é visível, e começa a se manifestar a partir deste momento. Tudo o que tentou resistir até agora à sua vitória será vencido pela minha presença. Tem coisa que você não consegue entender, mas o que eu faço vai além da lógica. Há livramentos sendo gerados agora. Inimigos que planejavam ver você cair serão confundidos e verão sua exaltação. Essa enfermidade que parecia te consumir aos poucos será engolida pela vida que eu sopro em você. Esse diagnóstico que tentava roubar sua paz não vai sobreviver ao toque da minha cura. O que você não conseguiu resolver com esforços humanos, eu estou resolvendo com um toque divino. Não temas mais. O tempo da espera terminou. O Espírito Santo está selando o novo tempo com poder e confirmação. Não é exagero, não é ilusão. É o céu falando diretamente ao seu espírito. Se você estiver com o coração aberto agora, já começa a sentir um calor diferente, um arrepio santo que percorre seu corpo, porque meu espírito está testificando dentro de você. Você está diante de um divisor de águas. Você será lembrado como aquele que confiou mesmo quando tudo parecia contrário. A sua casa vai mudar. O ambiente onde você mora vai receber presença. Filhos que estavam frios, distantes, rebeldes, começarão a dar sinais de retorno. Filhas que se afastaram da fé sentirão saudade da minha presença. Eu estou tocando em cada área da sua vida.
Não é só você que está sendo alcançado, é toda a sua casa. Você carregou preocupações profundas. Teus pensamentos estavam pesados. Às vezes deitava para dormir, mas o corpo repousava e a mente continuava ligada, tentando encontrar soluções. Eu sei o quanto você se preocupou com cada detalhe da vida dos seus. Mas hoje, eu digo com autoridade celestial: descansa, porque eu entrei na sua guerra como general e a vitória já foi selada. Eu estou visitando documentos, desfazendo armadilhas, curando dores no corpo e na alma, removendo setas ocultas que te atrasavam. Estou anulando toda inveja, toda palavra negativa que foi lançada contra você e sua família. Eu sou o Deus que fecha a boca dos leões. E estou fechando a boca daqueles que queriam ver sua vergonha. Em vez de vergonha, honra. Em vez de dor, recomeço. Em vez de perdas, restituição. Você acha que tem sido esquecido, mas eu nunca me esqueci de você. Há bênçãos que estavam represadas, mas hoje a represa estourou. Aquilo que foi retido está sendo liberado. Tudo o que foi travado no mundo espiritual por resistências, demoras e interferências, agora está sendo liberado por ordem do meu trono. Ouça bem, o que está sendo liberado não é comum. É um milagre que vai impactar sua família, seu ministério, suas finanças, sua saúde, sua paz. Vai impactar quem te conhece. Muitos vão perguntar: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? E você vai responder com lágrimas de gratidão: o Senhor me visitou. O testemunho que está vindo vai ser maior que toda a dor que você já viveu. Por isso não saia desse vídeo. Não deixe essa mensagem pela metade. Há mais sendo derramado agora. Você não pode perder nenhuma palavra, porque cada frase carrega uma porção do que o céu separou para você. Se essa palavra já te tocou, se você está sentindo que isso é Deus falando diretamente contigo, aperte esse botão de se inscrever. Não é apenas um gesto simples, é um ato profético de aliança com o céu. Deus está construindo um ambiente onde você será alimentado espiritualmente com mensagens que vão manter sua fé de pé e seu coração firme nos dias difíceis. Compartilhe agora com alguém da sua casa, alguém da sua família, porque essa mesma unção que te alcançou agora vai tocar outros através da sua obediência. Você está cercado por uma atmosfera diferente agora. A presença que te envolve é real, invisível aos olhos, mas profundamente sentida no íntimo. Existe um silêncio sagrado se formando dentro do seu coração, não de vazio, mas de expectativa. Algo que está sendo reconstruído por dentro, algo que você nem sabia mais que poderia sentir. E é nesse lugar onde ninguém mais entra que Deus escolheu agir. Sem alarde, sem explicações, só a certeza que invade, porque o milagre já está em movimento. Você pode até não entender como, mas há uma reordenação acontecendo na linha do tempo da sua história. O que estava fora do seu alcance está sendo ajustado com precisão. É como se peças soltas começassem a se encaixar de forma repentina. Mas não é sorte, é propósito. Não é acaso, é promessa sendo cumprida. Nada que é divino acontece sem um plano. E neste exato momento, esse plano está colidindo com a sua fé, ativando a parte de você que ainda acredita que algo novo é possível. Você tem enfrentado dias em que tudo parece normal por fora, mas um turbilhão se forma por dentro. E há uma dor que ninguém vê, a de querer manter tudo funcionando, mesmo quando o cansaço te aperta. Você se doa tanto, cuida de todos, e mesmo assim, sente que algo ainda está por vir. E está vindo da parte de Deus, com força, com precisão, com o amor que restaura cada parte sua, que foi esquecida por você mesmo. Porque Ele não se esquece. O tempo que você achou que foi perdido está sendo redimido. O que foi retido está sendo devolvido com honra. O que era visto como fim está sendo transformado em recomeço. É como uma mesa sendo posta no deserto, onde não havia esperança, onde não havia explicação. E é nesse cenário que Deus se revela, porque o poder dele não precisa de lógica, precisa apenas de espaço.
e o seu coração aberto agora é o espaço exato para a manifestação. Permita-se crer de novo. Não com a fé cansada de quem já tentou muitas vezes, mas com a fé madura de quem sabe que Deus age de forma diferente quando tudo parece contrário. O que você esperava de um jeito, Ele faz de outro. O que você sonhou com uma cor, Ele pinta com outra. Porque o que vem do céu não é cópia de nada. É exclusivo, é pessoal. O milagre que está chegando até você tem seu nome, seu endereço, sua necessidade marcada com precisão divina. Hoje sua vida se torna um palco de reviravolta. Algo que ninguém esperava será testemunhado. Quem duvidou vai ver. Quem zombou vai calar. Quem te deixou sozinho vai perceber que você nunca esteve abandonado. Deus estava em silêncio, mas não estava ausente. Ele estava arquitetando algo que só seria revelado quando estivesse pronto. E agora está. Agora chegou a hora de viver aquilo que você apenas esperava em oração silenciosa. Deus está tocando onde ninguém mais podia. Em áreas que estavam escondidas até de você mesmo. Há dores que você normalizou. Há feridas que você mascarou com o cotidiano. Mas Ele está indo fundo. Não para expor, mas para restaurar. Porque o milagre que vem agora não é apenas externo, é interno também. Vai tocar seu corpo, sua alma, seu ambiente e principalmente sua essência. Você não sairá ileso desse toque, será transformado por dentro. Há uma calmaria estranha começando a surgir aí dentro. E essa paz que você sente, mesmo sem entender o porquê, é o sinal. É a presença que precede o milagre. É a voz que não grita, mas que silencia todo o resto. Ouça. Sinta. Permita-se ser preenchido novamente. Você precisa disso. Precisa se lembrar de como é confiar sem medo. Precisa voltar ao lugar onde sua fé era leve, mesmo em meio ao caos. E é para lá que Deus está te levando de volta. O que foi interrompido está sendo reiniciado. Há planos que estavam engavetados dentro de você, enterrados sob o peso das responsabilidades. Mas hoje Deus sopra vida sobre eles. O que parecia perdido será retomado. Você ainda vai se surpreender com a força que existe aí dentro. E não é porque você é forte demais. É porque quando você se entregou, Ele decidiu ser sua força. E agora está assumindo o controle de áreas que você já não sabia mais como lidar. Eu creio no plano de Deus, porque sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. E você faz parte desse propósito, não por merecimento, mas por graça. Essa graça que cobre suas falhas, que te levanta mesmo quando você já não quer mais tentar. Essa graça que está te restaurando agora, que te devolve aquilo que parecia impossível de recuperar. Você não está sozinho, mesmo que pareça que ninguém entende a profundidade das suas dores. Deus entende. E Ele não só entende, como age em favor delas. Enquanto você achava que estava esperando em vão, Ele estava agindo em segredo. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. É resposta. É o tempo de Deus sincronizado com sua necessidade. Você está no momento certo, no lugar certo, com a mensagem certa. E não há interferência capaz de impedir. Olhe ao redor com outros olhos. O que ontem era desespero, hoje é cenário de milagre. Há uma atmosfera nova sobre você. Uma mudança silenciosa, mas definitiva. O que se move no invisível já está impactando o visível. E tudo ao seu redor sentirá isso. Pessoas vão perceber algo diferente em você. Não porque você se fez diferente, mas porque foi tocado. Um toque que transforma. Um toque que cura. Um toque que ninguém mais pode oferecer, só Deus. Não despreze os pequenos sinais. Eles são o início do grande milagre. Um detalhe que muda, um caminho que se abre, uma notícia que chega. Isso é o céu trabalhando nos bastidores. E quando você menos esperar, tudo aquilo que parecia longe demais se tornará palpável. Porque o impossível não é uma barreira para Deus, é uma oportunidade para Ele se manifestar. E Ele está fazendo isso agora, em sua direção.
com intenção, com amor, com autoridade. Você que já pensou em desistir de algumas pessoas, que se sentiu só cuidando de tudo, tentando manter a casa, os filhos, a saúde, a paz. Você que segurou mais do que podia e mesmo assim se sentia insuficiente. Deus está aliviando seu coração, não tirando a responsabilidade, mas dando leveza a ela. Porque agora é Ele que está entrando no meio. Ele vai sustentar o que você achava que não conseguiria mais carregar. Vai reorganizar sua estrutura emocional e familiar. Vai acontecer de maneira tão natural que parecerá simples. Mas você saberá. Você vai reconhecer quando o milagre começar a se materializar. O coração vai testemunhar. O espírito vai se alegrar. E mesmo que nada tenha mudado por fora ainda, algo dentro de você vai gritar: é Deus. Porque Ele não precisa de palco para operar. Ele faz no secreto, no lugar em que só você e Ele sabem que precisa de intervenção. Você que tem orado por pessoas queridas, que tem clamado por filhos, netos, companheiros, saúde mental e física de quem você ama. Você que carrega no peito uma lista de preocupações que ninguém mais vê. Saiba que nenhuma dessas causas foi ignorada. O milagre que começa em você vai se expandir. Será como uma onda. Vai alcançar aqueles que você nem sabia que ainda tinha força para orar. Porque Deus honra a sua intercessão fiel. Não desista do seu lar. Há uma unção de restauração tocando sua casa. O ambiente vai mudar. As conversas vão mudar. O clima vai mudar. Você vai perceber isso até nas pequenas atitudes. Porque onde o Espírito de Deus entra, não há como continuar o mesmo. E Ele está entrando agora. Não como hóspede, mas como dono. O dono da paz, da harmonia, da saúde, da direção. Sua casa será lugar de cura, não mais de conflito. Você vai voltar a sonhar. Deus vai devolver o fôlego que o tempo te tirou. Você vai olhar para frente com desejo, não mais com medo. Vai acordar com propósito e dormir com gratidão. Porque a partir de hoje, uma nova estação começa. E ela vem acompanhada de alegria, de realizações, de renovo. As lágrimas do passado serão regadas de esperança. O que não fazia mais sentido passará a ter direção. Você vai saber exatamente o que fazer. Seu nome está sendo soprado em ambientes de bênção. Deus está levantando pessoas para te favorecer. Abrir portas. Ser resposta onde você só via negação. Isso não é sobre fama ou destaque. É sobre missão. Você foi chamado para algo maior. E chegou o momento de viver isso. As promessas antigas, as palavras que você quase esqueceu, estão sendo reativadas agora. Cada uma, no tempo certo, começará a florescer de forma poderosa. Se hoje você ouviu isso com o coração aberto, já sabe. Não é emoção, é confirmação. Não é voz humana, é presença divina. Você foi escolhido para viver o extraordinário em meio ao comum. O seu tempo chegou. O céu não vai mais adiar. O toque já foi liberado. O que começa agora é uma nova história, escrita pelas mãos de quem nunca erra. Permaneça ouvindo. A presença ainda está falando. Há uma paz que está se instalando em lugares do seu interior que por muito tempo estiveram em guerra. Situações mal resolvidas, conversas interrompidas, relações desgastadas. Tudo isso vai sendo suavizado por uma voz que não condena, mas reconstrói. Uma voz que te relembra que há um propósito por trás de cada silêncio e que nem todo atraso é rejeição. Há bênçãos que só se revelam quando a alma aprende a descansar em vez de cobrar respostas imediatas. O tempo que parecia desperdiçado está sendo santificado. Até os dias que você pensou que não valeram nada agora ganham sentido. O que parecia sem fruto serviu de raiz. E agora a raiz começa a empurrar vida para fora. Começa a florescer algo novo, não porque chegou a hora que você queria, mas porque chegou o momento perfeito para aquilo que Deus desenhou se manifestar. E ninguém vai impedir o que foi gerado em fé e sustentado pelo céu. Sua força não está em quantas vezes você conseguiu se levantar,
Ela está no fato de que mesmo quando tudo em você queria desistir, algo maior te empurrava a continuar. Essa força era eu, era a minha mão escondida por trás das suas escolhas, fortalecendo seus passos sem que você percebesse. E agora que o momento certo chegou, eu tiro o véu da demora e revelo a beleza do plano que estava sendo cuidadosamente escrito. Há uma sensibilidade sendo restaurada. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Palavras ganham outro peso. Momentos simples se tornam preciosos, porque quando a alma é curada, tudo ao redor muda de cor. O que antes era rotina se transforma em milagre, porque o milagre não está só no extraordinário, está no olhar que enxerga o ordinário com gratidão. E isso é o que eu estou ativando em você agora. Você que se sentia esquecido dentro da própria casa, mesmo cercado de pessoas. Você que já não se via mais nos seus próprios olhos, que se acostumou a viver apenas para os outros, colocando-se sempre por último. Saiba que eu te vi, não para te dar piedade, mas para te devolver identidade. Eu te redesenho por dentro. Eu te restauro por inteiro. Você não é o que passou nem o que perdeu. Você é o que eu disse que você seria. E isso ainda está de pé. Eu te conduzi até aqui porque havia um ponto exato no tempo em que as promessas que te fiz iriam começar a se manifestar. E esse ponto é agora. Sua história não será marcada pelo que tiraram de você, mas por tudo que eu coloquei de volta. Você terá novas referências, novas lembranças, novas marcas. Não as marcas do que te feriu, mas do que te curou. Não as cicatrizes da dor, mas os sinais da graça que te encontrou quando tudo parecia perdido. Você não precisa mais fingir que está bem o tempo todo. Não precisa mais se esconder atrás de sorrisos forçados. Eu conheço a verdade por trás dos seus gestos, e é essa verdade que eu vim tocar. Não para te expor, mas para te libertar. A verdade não fere quando é conduzida pela minha voz. Ela cura, ela acalma, ela reorganiza tudo o que o medo tentou desestruturar. E agora a verdade que liberta está passando por dentro de você, alinhando o que estava desalinhado. Há uma sensação de retorno sendo despertada. Você está voltando para um lugar que nunca deveria ter deixado. O lugar da fé simples, do coração entregue, da confiança plena. O lugar onde você não precisava entender tudo, só crer. E esse lugar está sendo reaberto dentro de você. Não é um lugar físico, é espiritual. E quando você entrar nele novamente, tudo o que era complicado começará a se simplificar. Porque a presença que habita nesse lugar resolve o que você não conseguia. Sinta a leveza chegando. Ela não vem porque as circunstâncias mudaram ainda, mas porque você mudou por dentro. Porque quando o interior se acalma, o exterior começa a se reposicionar. A paz de Deus não depende das notícias que chegam. Ela se sustenta por si só. E é essa paz que eu derramo sobre você agora. Uma paz que guarda a mente, que silencia o medo, que desacelera a ansiedade. Uma paz que não se explica, apenas se vive. Sua luz me guia, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmos 23, 1-2. E essa tranquilidade não é ausência de problema, é presença de direção. É saber que mesmo em meio às ameaças da vida, você não está à deriva. Você está sendo guiado com intenção, protegido com zelo, amado com constância. Isso muda tudo. Isso transforma o jeito como você caminha. Há decisões que estavam travadas. Você tentava seguir, mas algo sempre interrompia. Agora as correntes se rompem, porque a dúvida não tem mais domínio. Você será conduzido com clareza. O que era confuso será discernido. O que era medo será fé. A direção de Deus não deixa margem para a hesitação. Quando Ele fala, até o chão parece mais firme. E é esse tipo de segurança que Ele está te entregando agora, para que você ande com passo seguro, mesmo quando os ventos forem contrários. Você não precisa mais se justificar para quem não entende o seu processo. Não precisa mais tentar explicar a dor que sente ou a fé que carrega. Deus está lidando com isso por você.
Há pessoas que não precisam compreender, apenas assistir o que ele vai fazer na sua vida. Porque nem tudo será explicado. Algumas coisas serão testemunhadas, e quem te julgou vai ver com os próprios olhos o que é ser sustentado pela mão do Criador. Você será surpreendido em áreas que você já tinha parado de orar. Áreas que pareciam fechadas, vencidas, desativadas. Mas Deus não esqueceu nenhuma delas. O que parece ter morrido ainda pulsa no coração dele. E ele tem poder para ressuscitar até os sonhos que você enterrou por medo de se frustrar de novo. Ele não te chama para reviver a dor, mas para experimentar o novo. E esse novo já começou a se mover, mesmo que você ainda não veja. A beleza da fé é que ela enxerga antes de ver. E é isso que você está sendo chamado a viver. Uma jornada onde o invisível é mais real que o visível. Onde a palavra tem mais peso que o diagnóstico. Onde a promessa tem mais força que a aparência. Você está nesse ponto. E não por acaso. Foi conduzido até aqui para começar a caminhar por outra rota. Uma rota feita por passos de confiança, não por garantias humanas. Isso é fé. Isso é milagre em forma de direção. Sua sensibilidade espiritual está sendo ativada novamente. Você vai perceber o que ninguém vê. Vai discernir quando for o tempo de avançar ou esperar. Porque a presença do Espírito Santo será sua bússola. Ele não apenas aponta o caminho, ele te acompanha. E onde ele está, a insegurança vai embora. As preocupações se tornam pequenas diante do que ele revela. E tudo dentro de você começa a respirar alívio. Você vai ser resposta para pessoas que você nem conhece ainda. Deus está te preparando para servir, para consolar, para levantar outros. Mas antes ele está te curando. Porque quem cura, primeiro é curado. Quem levanta, primeiro é restaurado. E essa restauração está acontecendo agora, parte por parte, palavra por palavra. Até que você se reconheça de novo, não como era antes, mas como deveria ter sido o tempo todo. O tempo da escassez emocional chegou ao fim. Você vai se sentir nutrido por dentro. Vai parar de buscar aprovação onde nunca encontrou. Vai deixar de se comparar com quem caminha em outra estrada. Porque Deus está te dando uma porção personalizada. Ele não repete bênçãos. Ele cria milagres sob medida. E o que está vindo na sua direção carrega exatamente o que você precisa para florescer de verdade, sem medo, sem disfarce. Você pode ter se sentido rejeitado em vários momentos da vida. Palavras duras, desprezo, exclusão. Mas nenhuma dessas experiências anulou o que Deus declarou sobre você. E agora Ele está reafirmando. Você é escolhido. Não por conveniência, mas por propósito. E propósito não se perde. Ele pode até ser adiado, mas no tempo certo, ele ressurge com mais força, mais clareza e mais direção. E esse tempo é agora. A vida vai te surpreender positivamente. Situações que pareciam definidas vão mudar. Gente que te virou as costas vai te procurar, mas você não será mais o mesmo. Porque quando Deus toca, até a forma de lidar com o passado muda. Você terá sabedoria para não se prender ao que já não serve. Terá paz para seguir sem peso. Terá discernimento para reconhecer onde Deus quer que você permaneça. E força para sair de onde Ele não quer mais que você esteja. Há promessas que estavam escondidas em você e agora estão sendo ativadas, como chamas que estavam sob cinzas. Deus está soprando sobre elas. Vai começar a queimar de novo. E você vai perceber que aquilo que achou que era só lembrança, ainda é plano. Você ainda será surpreendido por você mesmo. Há dons adormecidos sendo despertados. Há talentos esquecidos sendo reacendidos. Você ainda vai se admirar com o que vai sair de dentro de você. Permaneça atento. O céu ainda está liberando direção. Não desligue essa escuta. O que Deus começou, Ele vai completar. Há mais sendo derramado sobre sua vida agora. A atmosfera ainda está aberta. E o Espírito continua falando. Acalme a mente. Expanda o coração. Mais está por vir. O melhor ainda está sendo revelado. Siga ouvindo. A jornada continua.
Há uma preparação invisível acontecendo nos bastidores da sua vida. Enquanto você espera por sinais tangíveis, o céu trabalha em silêncio com precisão. Não é inércia, é movimento oculto. Muitas vezes, o que parece ausência é estratégia. Deus não se atrasa, Ele amadurece. Ele não força portas, Ele molda corações. E neste instante, o que está sendo moldado é o seu interior, para que você esteja pronto para sustentar o milagre que já começou a nascer. Aquilo que você não entendia está começando a se clarear. Não porque as respostas finalmente chegaram, mas porque sua alma se aquietou. A inquietação em excesso embaralha o discernimento. Quando o espírito se acalma, a voz de Deus se torna mais nítida. E agora, no silêncio entre as suas expectativas, Ele está falando com mais força do que nunca. E o que Ele diz tem o poder de realinhar tudo que saiu do lugar. Não é sobre o quanto você merece, é sobre o quanto Ele decidiu te alcançar. A graça não espera a perfeição, ela se derrama onde há abertura. E você abriu. Talvez sem perceber, talvez com um suspiro, um pensamento, um clamor silencioso. Mas houve abertura, e onde há brecha de fé, o céu invade. O Espírito está fluindo agora, não por obrigação, mas por amor. Porque onde há verdade, há liberação. Onde há sinceridade, há resposta. Você pode estar cercado de problemas, mas o céu te cerca com promessas. A tempestade não tem autoridade sobre o plano eterno. Ela até balança, mas não derruba. Ela até assusta, mas não destrói. E quando tudo parecer instável por fora, lembre-se do que está firme por dentro. A palavra que foi liberada sobre sua vida permanece. E ela é mais sólida do que qualquer vento contrário que se levante. O tempo que você passou cuidando dos outros não foi em vão. Toda semente de amor, paciência e entrega tem colheita garantida. Você pode ter sentido que deu mais do que recebeu. Mas eu te digo, nada do que é feito com coração puro passa despercebido. E agora começa o tempo em que a colheita vem de forma diferente. Não exatamente de quem você ajudou, mas de onde você menos esperava. O favor será deslocado até você. Você segurou palavras para proteger quem ama. Engoliu dores para não gerar peso em quem depende de você. E por tanto tempo se silenciou, que quase esqueceu o som da sua própria esperança. Mas agora eu devolvo sua voz interior. Uma voz cheia de direção. Uma voz que não mais hesita, mas confia. Porque o milagre que vem é também para te devolver liberdade. Liberdade de sentir, de sonhar, de existir sem medo de desabar. Existe um descanso que não vem do fim dos problemas, mas da certeza de que você não está enfrentando nada sozinho. Essa certeza está sendo ativada agora. Ela não se baseia em lógica. Ela nasce da fé que sabe quem é o Deus que governa sua história. E essa fé está viva, mesmo quando adormecida. Eu estou reacendendo sua confiança. Não por palavras vazias, mas por promessas firmes. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Sabe aquele assunto que você decidiu não tocar mais? Aquele pedido que você deixou de fazer por pensar que já era tarde demais? Eu conheço. E quero te dizer que nada